E nós já estamos aqui ao vivo, na live da Self-Esteem. Estamos fazendo os últimos reajustes e nós estamos aqui com o presidente da Self-Esteem, o Heber Loureiro. Boa noite, Heber. Tudo bom, amigo? Iniciando aqui a nossa live com os amigos que já estão entrando aqui, ó. O Nicolas Almeida, inclusive, Heber, que é o nosso entrevistado de hoje da Focus Franquia, ele já está aqui na live, ele já vai entrar daqui a pouco. Nós vamos só fazer aqui uma pequena apresentação da Focus, etc. O Marlon Araújo, nosso CEO, também já está aqui assistindo. Um abraço, Marlon. Carlos Eduardo, né? Também já está assistindo a gente. A Clary, Brasília Burger House. Os amigos já estão entrando aqui na nossa live. Muito obrigado. Fala, boa Gustavo. noite. Boa noite aí no Portugal, né, Heber? Boa noite, Heber. Boa noite. Pode entrar. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma live, né, para poder compartilhar um pouco da experiência e do que nós estamos vivendo aqui como Digital Self-Esteem em Portugal. O Nicolas acabou de entrar aí, ó. Eu ia fazer aqui olha aí, ó. Falou Olá, dele. Nicolas. Estamos ao vivo já na live aqui, Nicolas. Seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Legal. Obrigado. Obrigado a você por ter participado do convite, né? E aí de você que você não tivesse citado, né? Também, né? O Nicolas, é um prazer participar. O Nicolas não falou, Heber, que ele estava, inclusive, no trânsito agora, chegou aí na correria, ligou o computador e veio para a live, né, Nicolas? A correria da vida é assim, Estava na estrada, tive um imprevisto da reunião que eu tinha na estrada, demorou um pouquinho mais. Cheguei em cima do laço. Rapaz, cara, fazer negócio com gente importante é difícil, cara. Você tem que sempre esperar essas coisas aí. Uma reunião atrás da outra, um negócio atrás do outro. Mas vamos lá. Mas é interessante, aí falando do Nicolas agora, viu, Paulo? Eu conheci o Nicolas. Como? Pode falar, Heber. Está com você. Eu conheci o Nicolas num projeto de implantação de uma rede de franquias na área de beleza e de estética. Nós estávamos trabalhando nesse projeto no Brasil no começo desse ano. E aí eu entrei em contato com várias empresas que fazem formatação de franquias e a empresa que foi mais rápida no gatilho, assim, que me ligou na hora. Aí eu não consegui atender, ele mandou uma mensagem marcando já uma reunião para o final de semana. Eu já falei, esse cara já ganhou credibilidade comigo. Final de semana, velho, o cara tá disponível, esse cara aí tem sangue nos olhos. Aí marcamos a reunião para o sábado. Aí tava lá eu, o Marlon, e aí ele apresentou lá o conceito, cara, aí foi assim, conectou o coração, conectou a mente, conectou também a parte financeira, então, assim, foi uma conexão divina, eu posso dizer assim, foi uma conexão divina mesmo. Aí começamos a trabalhar no projeto, e aí surgiu outras oportunidades, outros negócios de fazermos essa ponte, essa parceria para a Europa, porque a Focus é uma autoridade na área de franquias no sul do Brasil e no Brasil, principalmente no sul do Brasil, mas essa parte aí vai ficar para o Nicolas depois para poder falar um pouco mais sobre a Focus. Legal. E como é que eu não ia responder rápido, né? Uma ligação da Europa, né, Heber? Uma ligação da Europa na hora, mas eu já liguei na hora para ele para ver o que esse cara queria comigo, né? O Nicolas, inclusive, está aqui, que ele é da Focus Franquia, e ele é especialista em negócios de franquia, né? Tem especialização nisso, gestão e expansão de empresa, né? E a gente poderia começar com uma pergunta básica, né, Nicolas? O que é franquia, né? Legal. Perfeito, pessoal. O que é uma franquia? A gente costuma dizer que uma franquia é basicamente a replicação de um modelo de negócio, utilizando a força de trabalho e também utilizando o capital de terceiros, né? Então, o maior exemplo que a gente conhece hoje de franquia é o próprio McDonald's, né? Qualquer lugar que você vai hoje no mundo, o McDonald's é praticamente igual. Não vou dizer
exatamente igual, porque existem as necessidades de adequação de cada local, né? Então, a franquia, ela, ao contrário do que muitas pessoas dizem, que é um modelo de negócio engessado, ela não é um modelo de negócio engessado, ela segue um padrão que precisa ser ajustado e adequado para cada costume de cada região, né? Então, nós costumamos dizer que a franquia é basicamente a replicação de um modelo de negócio utilizando a mão de obra de terceiros, que são os franqueados, né? São pessoas que vão investir nesse modelo de negócio para ter a sua própria franquia, e investir o seu capital também, né? Então, por isso, o capital de terceiros, o que acaba se tornando um modelo de crescimento muito mais rápido do que você colocar diferentes unidades com o seu capital próprio, né? Que talvez não esteja disponível, enfim, então acaba se tornando mais demorado. Então, em resumo, isso é franquia. Eu queria só acrescentar uma outra pergunta, daqui para o Weber vai já entrar também perguntando, mas qual a diferença entre franquia e representação aí, Nicolas? Porque muita gente diz assim, a representação é a mesma coisa, estou representando aquela marca. Existe uma diferença substancial entre essas duas situações? Sim, a representação, ela muitas vezes é semelhante à questão de licença, né? A franquia, você vai ter o direito de utilizar uma marca, né? Uma marca que já é conhecida no mercado, via de regra, mas também um know-how. Também você recebe um suporte da franqueadora, treinamentos, existe toda uma estrutura por trás de uma franquia, além de o direito de utilização de uma marca, que é, obviamente, o principal repasse de um franqueador para um franqueado, o direito de utilização de uma marca, mas não é o único. Quando a gente fala de uma representação ou de uma licença, via de regra, a principal coisa que você está permitindo é que aquela outra pessoa ou empresa utilize a sua marca para vender o seu produto. Mas não existe um repasse de know-how tão grande, não existe um suporte, não existe necessariamente um treinamento muito aprofundado. Então, essas são as grandes diferenças, né? Então, hoje, a gente já desenvolve aqui na Focus alguns projetos de licença, mas sabemos que o modelo de franquia é muito mais robusto e traz muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais solidificação ao modelo de negócio quando é para replicar um ponto de venda, por exemplo, né? Então, a representação acaba sendo mais o direito de revender um produto, basicamente isso. Ô, Nicolas, e assim, já formatando já mais de centenas de marcas aí no Brasil, em todos os setores, né, como vocês têm feito aí, qual é o maior desafio que você encontra do franqueador? Qual é o maior dor que ele tem, que leva ele a procurar vocês para poder vocês fazerem a formatação da marca deles? Legal. Eu acredito que assim, a principal dor que o nosso cliente tem é a dor do crescimento, a dor do eu tenho um modelo de negócio consistente, eu tenho um modelo de negócio que dá dinheiro e eu quero crescer, mas não sei como. Então é aí que a Focus entra, porque muitas vezes essa pessoa tem uma loja, 2 ou até 3 lojas que dependem muito do dono estar lá. Se essas lojas dependem que o dono esteja lá o tempo inteiro, como que nós vamos franquear se nem as próprias lojas da empresa rodam sozinhos? Então, essa é uma das principais dores e por isso que nós entramos muito forte com uma primeira fase de projeto para entender o que precisa ser ajustado no negócio para ele poder expandir por franquias. E aí vai, né, N possibilidades, dentre uma delas, tirar o sócio da operação, o dono do negócio da operação, para que ele possa se preocupar com franquias. Então, se eu pudesse resumir, essa é a principal dor dos nossos clientes. A maioria deles chega até a Focus em um bom momento, né? Diferente de uma consultoria de gestão, que as empresas muitas vezes procuram a consultoria de gestão quando não tem mais o que fazer e pedem para a consultoria agora resolver a vida deles. Na questão da Focus, não. São empresas normalmente que estão em fase de crescimento e elas precisam dar o próximo passo. E aí a Focus entra com estrutura jurídica, com estrutura de processos, com todo o planejamento desse crescimento para que ele possa crescer consistente.
porque vender a franquia não é o mais difícil, com certeza não é o mais difícil. O mais difícil é manter as franquias, é crescer consistente, dando suporte a esses franqueados. No caso aí, que garantias assim o franqueador, no caso, né? Porque assim, todo mundo está ouvindo aqui a live, ou vai ficar gravado, as pessoas vão assistir. Eu vou montar uma franquia, mas que garantias, por exemplo, o franqueador, aquela pessoa que está abrindo a franquia para vender, ela tem que dar ao franqueado? Um faturamento médio? Que garantias ela joga, né, nesse processo? Existe isso, Nicolas? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a garantia ela não existe de que o negócio vai ter sucesso. Por quê? Porque o sucesso de um negócio, ele não depende apenas da franqueadora. Ele depende de uma boa escolha de ponto, de o franqueado estar trabalhando e ter uma boa gestão, da região. Então, existem franquias do McDonald's, voltando ao McDonald's, que é o maior exemplo, que fecham, né, que não dão certo. Poxa, como que uma franquia do McDonald's fechou? Aqui em Porto Alegre tem franquia do McDonald's que fechou, que não deu certo. Absurdo, então, né? A franqueadora, ela não pode dar nenhuma garantia de faturamento, nenhuma garantia de investimento inicial. O que ela dá? Expectativas. Olha, com base nas unidades que nós temos em andamento, a média de faturamento é X. A média de investimento inicial é tanto, varia de tanto a tanto, a tantos R$1.000, €1.000, enfim. Sabendo que esse investimento pode variar para cima ou para baixo, com uma variável que é muito importante, especialmente nesse momento pós-pandemia, que teve muito aumento em obra civil, marcenaria e obra civil. Então, assim, uma coisa é você colocar uma franquia em um ponto comercial que está praticamente pronto a chegar, pintar e abrir a loja. Outra coisa bem diferente é um ponto que, apesar de bem localizado, o franqueado tem que trocar piso, derrubar a parede, levantar a parede, fazer elétrica, hidráulica, que são coisas que a franqueadora não tem como prever. Então, a garantia que a franqueadora dá é de recebimento de know-how, de utilização da marca e de prestar todo o suporte. Agora, garantia de faturamento, de lucro, de maneira alguma a franqueadora deve dar. Se existem franqueadoras que fazem isso, elas estão correndo um risco muito grande. Perfeito. Viu, Heber? Só informando o nosso público que está presente, que nós estamos aqui na live Self-System, hoje batendo um papo com Nicolas Almeida, da Focus Franquia, um profissional parceiro aqui da Digital Self-System, e nós estamos também com o Heber Loureiro, que é o nosso presidente. Pois não, Heber? Diga aí. Pois é, Nicolas, nesses anos todos de profissionalismo aí, de tantas experiências com marcas diversas aí no Brasil, qual é o maior erro que uma empresa pode cometer quando ela começa a pensar em expansão e aí ela começa a colocar isso em ação? O maior erro, eu diria que é não avaliar o perfil dos franqueados que estão adquirindo. Porque, como eu tinha dito lá atrás, se você tem um bom modelo de negócio e um negócio que dá certo, vender a franquia não é a parte mais complexa, e sim manter os franqueados. Então, o erro que muitas vezes as franqueadoras cometem é o seguinte: vender desenfreadamente para qualquer pessoa que tenha simplesmente o dinheiro, mas sem avaliar se aquela pessoa ela está alinhada com os valores do negócio, se ela está alinhada com o modelo de negócio, se ela vai estar à frente da operação ou não, é simplesmente mais um investimento para ela. Então, eu vejo que esse é muitas vezes um dos principais erros que as franquias cometem na largada, né, que é não avaliar o perfil dos franqueados. Né? Ou seja, ela enche, mas não tem um crescimento substancial, né, para poder manter aquilo que está sendo construído, né? Porque não se organizou, né, não se preparou em nível de processos, a nível de organização mesmo, né, institucional, né? Exatamente. Então, não desenvolveu a sua estrutura de suporte para acompanhar o crescimento. Né? Então, ela cresceu mais do que pode,
dado suporte, e junto a isso trouxe franqueados para a rede que não estão alinhados com o negócio. Então, a probabilidade de lá na frente eles estarem insatisfeitos, né, fugirem dos padrões e serem uma incomodação dentro da rede é grande. Então, com certeza, esse é um problema bem comum que acontece nas grande desafio, né? Porque a marca quer crescer e às vezes encontra até propostas boas, né? De franqueados com dinheiro, mas não tem um perfil. Exatamente. Nós queremos, inclusive, aqui dar um alô aqui para o pessoal que está entrando, né? A Focus Franquia. Conhece a Focus Franquia, Nicolas? Está assistindo aqui a turma aí com Karine Campos, Alessia Franca, Karine Campos, Vico Paim, Adam Filmes. Obrigado, boa noite, pessoal. Falo o Adam Filmes. O Vico Paim também, Nick Ídolo, sabe muito. E Cardoso, D1 Cardoso, Mamute 1980, um abraço, Mamute. Elza Souza, Vinícius Consultor, olha, Vinícius lá de Espírito Santo, Dário Ruschel, né? E o Carlos, ou seja, turma, se você quiser fazer uma pergunta, né, Heber? Pode ficar à vontade, pode colocar aqui no painel. Nós estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Escolha a melhor plataforma para você assistir. No Facebook você pode virar o celular e assistir ele um pouco maior. E também você pode enviar um aviãozinho aí, comunique, passe para todo mundo, compartilhe, que está sendo muito interessante. Ei, Nicolas, agora, uma pergunta que eu quero direcionar para nesse momento é quando que uma empresa pode começar a franquear? Porque assim, querer, né, muitas vezes não é poder, né, não é poder. Nicolas? Qual é o sintoma, né, de uma empresa, né, tá madura para franquear? Legal. Dentro da lei, não existe um tempo mínimo, tá? Então, se nós aqui juntos quisermos definir um modelo de franquia agora e começar a vender, é possível. Não é o recomendado, obviamente, tá? Então, o que nós sempre trazemos aos nossos clientes quando eles chegam até a Focus? Que para que eles possam pensar em franquear, eles precisam ter resultados substanciais nos seus modelos de negócio que já estão rodando. Ou seja, a loja, o restaurante, a empresa de serviços deles, para que ela possa franquear, primeiro ele tem que estar ganhando dinheiro. Se ele está ganhando dinheiro, se o negócio está funcionando, bom, primeiro passo para a gente poder pensar em franquear e outras pessoas também ganharem dinheiro. Obviamente, o franqueado ele precisa comprar o negócio pelo modelo de negócio em si, pelo prazer de investir naquele negócio, mas obviamente ele está botando um dinheiro naquilo ali, ele quer ter um retorno, ele quer ganhar dinheiro com essa franquia. Então esse é o primeiro ponto. Você está ganhando dinheiro com o seu negócio para que a partir disso a gente possa começar a replicar. E depois disso é pensar se o produto ele é replicável, né? Nós conseguimos, vamos pensar hoje, você tem uma unidade em Lisboa, quer botar uma outra unidade em Cascais. Como que vai funcionar para entregar o produto lá, os insumos lá? Como vai funcionar para preparar as pessoas lá? É viável isso? Né? Existe a possibilidade? Nós conseguimos copiar esse negócio e colar, realmente o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Muitas vezes acaba sendo praticamente isso. Conseguimos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do seu negócio. O seu negócio depende cada vez menos que o dono esteja na operação, esteja trabalhando na operação. Então, o passo inicial ele vem dando certo? Perfeito, vem dando certo, você vem ganhando dinheiro. Agora nós vamos pensar nos fatores que permitem nós replicarmos esse modelo de negócio, que é possibilidade logística, que é qual é a sua estrutura para preparar os franqueados, a sua marca é conhecida, né? Ou seja, quando você está vendendo uma franquia, um dos fatores importantes eu vou colocar lá na minha fachada uma marca que é conhecida por outras pessoas e que é sinônimo de autoridade, que é sinônimo, né, de respeito dentro daquele segmento de negócio. Essa marca, ela traz isso, né? Então, todos esses fatores juntos fazem com que a gente tenha uma franquia mais robusta, né? Qualquer negócio pode ser franqueado agora, via de regra. Agora, franquias que vão ser boas, é importante que elas tenham esses fatores, ou pelo menos alguns desses fatores,
para que elas tenham sucesso, na minha opinião. Alessia Franca, Eber, pergunta aqui: existe o faturamento médio que a empresa precisa ter antes de franquear? Lembrando que nós estamos aqui numa live aqui, transmitindo para Portugal e Europa, e também, logicamente, para todo o Brasil, o mundo inteiro. Mas a live é bem focada aí para Portugal, né? Isso. Legal. Alessia, não existe um faturamento médio necessário, porque cada ramo de negócio tem as suas médias de faturamento. Então, hoje, por exemplo, um quiosque, ele vai ter um faturamento de talvez 6 a 10 mil euros, né, na Europa, e no Brasil vai ter aí de 30 a 40 mil reais. É um modelo de quiosque, vai ter investimento aí entre 120 e 180 mil. Já vamos falar aí de um modelo mais robusto, uma loja de rua, de um restaurante, que vai ter um investimento aí na casa talvez dos 60 a 100 mil euros na Europa, e no Brasil em torno de 350 mil reais. Ele provavelmente vai faturar seus 100 a 150 mil reais e provavelmente ali em torno de 20, talvez 25 mil euros. Então, não existe um número ideal, porque cada ramo de negócio tem a sua média de faturamento. O que é tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que o faturamento? A lucratividade. Porque tem negócios que relativamente faturam pouco em valores, mas deixam uma lucratividade muito boa. Então, esse é o grande ponto. O seu negócio hoje dá lucro? Se sim, esse lucro, ele existe uma margem para que em cima dele a gente possa ter cobranças de royalties para os franqueados, por exemplo, porque não adianta eu ter um lucro no meu negócio de 5% e querer cobrar 5% do faturamento de royalties do meu franqueado, não vai sobrar nada. Então, isso que é importante, o negócio ele ter margem, não necessariamente um patamar específico de faturamento, porque ele varia conforme o ramo de negócio. E para ter margem, né, Nicolas, o negócio precisa estar muito bem organizado para os números serem bem claros para expor, né, os custos, as entradas e as saídas, porque muitas vezes nós inclusive conversamos com o contabilista junto, não foi, Nicolas, aqui em Lisboa? Sim. E o contabilista falou para a gente que um dos maiores desafios dele com os clientes que ele tem, são pequenos e médios empresários, é que a contabilidade deles não são organizados, ou seja, eles não têm a organização no balanço de entradas e saídas. Então, assim, fica praticamente impossível expandir um negócio que não está estruturado, né? Um grande desafio, né, Nicolas? Com certeza, com certeza. A gestão financeira, ela faz toda a diferença, né? E uma coisa muito comum que acontece em boa parte dos nossos clientes é misturar as contas pessoais com as contas da empresa. E aí chega um momento que você não sabe o que é lucro do negócio, o que é o dinheiro que o dono está retirando. Então, a gestão financeira é algo que nós sempre entramos muito forte nos nossos clientes, auxiliando eles. Porque o seu franqueado provavelmente não vai ter conhecimento de gestão financeira. Então, é importante que a franqueadora entenda os detalhes dos seus números para poder dar esse suporte. O franqueado normalmente espera esse suporte da franqueadora, porque ele está comprando um modelo de negócio pronto. Então, quanto mais o franqueador conhece os seus números, melhor vai ser o seu negócio e melhor vai ser o suporte que ele vai prestar para os seus franqueados também. Perfeito. Em relação à auditoria, porque assim, a franquia ela tem que ter um processo de auditoria, de fiscalização para ver se as coisas estão conforme o padrão dela, né? Senão o negócio... essa auditoria é a Focus que faz ou é a própria franquia? Como é que funciona isso aí, Nicolas? Essa auditoria ela é feita pela própria franqueadora, tá? Por quê? Porque grande parte da auditoria que o franqueado demanda é uma auditoria específica do negócio, de produto, de atendimento, né, sobre o negócio em si. Então, num negócio estético, né, você precisa ver se o seu franqueado está fazendo, por exemplo, serviço de unhas,
corretamente, serviço de cabelo corretamente. Então, a Focus ter o conhecimento específico de cada um dos ramos de negócio seria realmente, né, nós precisaríamos ter muitas pessoas especialistas. Então, o nosso grande know-how é em suporte de redes, né, em franquias e suporte de redes. Então, o que a Focus faz? Ela desenvolve um projeto todo pensado para preparar o franqueador, né, o futuro franqueador, ou em alguns casos, franqueadoras que chegam até nós, que já têm algumas franquias, nós entramos com a parte de reestruturação da rede, desenvolvemos os materiais e preparamos o franqueador e toda a equipe dele para que, a partir disso, eles possam prestar esse suporte, acompanhar o franqueado da melhor maneira possível. Tá? E eu diria, assim, que o suporte é a grande chave. É a grande chave hoje, em torno de 2/3 de todos os litígios que existem entre franqueadores e franqueados no Brasil diz respeito à alegação de falta de suporte. Ou seja, os franqueados que não deram certo botam as franqueadoras na justiça dizendo que não deram certo porque a franqueadora não acompanhou. Em alguns casos, sim, a franqueadora não acompanhou, mas em outros casos ela acompanhou, mas não formalizou tudo isso, não deixou claro por escrito que ela foi lá, visitou, deu suporte. Então, a Focus trabalha muito forte com os seus clientes para desenvolver toda essa estrutura e criar essa cultura de suporte com eles para que, né, se reduza o mínimo possível os impactos de um negócio que não dê certo lá na frente, né, resguardando a marca. Uhum. Ô, Nicolas, já aconteceu de você chegar para poder formatar uma marca e depois descobrir que ela não está pronta para a formatação? Sim. O que você faz? Normalmente, em uma reunião de comercial, né, uma reunião em que nós vamos apresentar o nosso projeto, nós já buscamos levantar todas as informações necessárias para entender se minimamente o negócio é franqueável ou não. Mas mesmo assim, né, existem coisas que nós só vamos descobrir depois que nós entrarmos no negócio, começarmos as pesquisas. E sim, muitas vezes nós chegamos lá na frente e chegamos à conclusão, olha, esse negócio não dá para franquear agora, porque ele precisa dar um passo atrás. Tá? Ele precisa ajustar coisas que são fundamentais e se você começar a franquear agora, vai ter problemas lá na frente. Você vai, né, replicar um modelo de negócio com erros. O que nós fazemos? Nós chegamos nessa etapa do projeto, o nosso projeto ele tem 3 fases. Quando nós chegamos no final dessa primeira fase e chegamos a essa conclusão, nós trazemos a opção para o cliente de mudança de escopo de trabalho, muitas vezes, que é, cliente, em vez de nós irmos para a parte de construção de toda a estrutura da franqueadora, que são os manuais, apresentação de venda, estrutura jurídica, vamos para outro lado e vamos fazer um ajuste no seu modelo de negócio. E aí a Focus trabalha auxiliando ele a implementar as ações necessárias para que ele possa franquear. E aí, a partir disso, a gente vem e retoma o projeto de franquia. Tá? Isso, olha, é relativamente comum, assim, em torno de 2 empresas por ano acaba acontecendo isso, que é quando nós entramos no negócio, vemos que o buraco é mais embaixo, né? Como se diz no Brasil. Então, é necessário fazer alguns ajustes. Em relação à lei, né? Existem leis específicas em Portugal, na Europa, regulamentando isso ou é um processo ainda em formação? No Brasil, existe uma lei específica de franquias. Tá? Então, tudo que nós desenvolvemos é seguindo a lei de franquias. Na Europa, não existe uma lei específica de franquias, mas existe uma lei que traz todas as diretrizes de negócios entre empresas, né? que é o Código Deontológico. Em cima desse Código Deontológico, existem as diretrizes que os contratos precisam ter, né? Que os contratos entre empresas, os contratos comerciais precisam ter, e aí os de franquia entram nisso também. Então, essas são as leis que regem, né, Brasil e Portugal em cima do modelo de franquia, e é em cima disso que nós trabalhamos todos os modelos de negócio para replicação. Ou seja, desmistificando aquele conceito de que, não, para eu me tornar um franqueador, eu preciso ter tantos anos
de experiência e preciso ter, no mínimo, 5, 3, 4 e franqueados para eu poder, ou filiais para eu poder ser um franqueador, como a gente ouviu lá de um empresário lá em Lisboa, não foi, Nicolas? Sim, sim. Isso, assim como, eu preciso ter um faturamento XYZ para franquear, a necessidade de um tempo mínimo também não existe, tá? Obviamente, quanto mais tempo, quanto mais unidades próprias você tiver, maior a probabilidade de a sua franquia ter uma boa estrutura e ter sucesso. Porque se você tem 5, 10 unidades próprias, você já testou o seu negócio em 5, 10 possibilidades diferentes, cidades, locais, equipes, você já passou por muita coisa. Agora, muitas vezes em um ponto de venda, em uma unidade, nós temos clientes que têm uma unidade, trabalharam 6 meses e estão começando a franquear, porque são modelos que o franqueador já conseguiu entender bem a dinâmica do negócio e está mais preparado para franquear. Então, não existe um tempo mínimo, não existe um tempo mínimo previsto na lei para que seja possível franquear, tá? Existem, digamos, condições que trazem maior facilidade e condições que trazem menos facilidade. Se você tem o seu modelo de negócio implantado há somente 6 meses, talvez vão existir coisas que você ainda não passou e lá na frente podem ser dificuldades. Mas isso não impede você de franquear. Assim como mesmo você tendo 10 anos de mercado e 30 unidades próprias e resolver começar a franquear, vão acontecer coisas lá na frente com os franqueados que talvez você não tinha como prever também. Claro que a probabilidade vai ser menor porque você já vivenciou muito mais, né? Então, é sempre isso que a gente costuma dizer e deixa bem claro para desmistificar isso. Não é obrigatório, não existe um tempo mínimo, um número mínimo de unidades. E sim, quanto mais experiência você tiver, sim, mais fácil tende a ser a expansão. Isso. Tudo que é bom dura pouco, né? já Nós já tá vamos para chegando. 40 minutos, a gente tinha planejado fazer uma meia horinha de bate-papo para Eita! apresentar foco e para mostrar, né, que a Digital Self System tem uma parceria forte. Você aqui da Europa quer abrir sua franquia, pode manter contato com a Digital Self System, procure o nosso site, né? Nós estamos aí no Google, você pode colocar lá, ou então www, né, digitalselfsystem.com e você já vai entrar no nosso site, bater papo com nossos especialistas, comigo, com o Weber, e aí vamos poder levar você a desenvolver esse projeto de franquia, não é isso, Weber? E eu sou um pouco suspeito para falar isso, mas eu trabalho com a Focus, na verdade eu fui cliente da Focus, né? Fui, não, sou cliente, né, dentro de um projeto que nós estamos concretizando até o meado do próximo ano. Mas por essa razão de ter sido cliente e já conhecer o caráter e a competência e profissionalismo da empresa, nós decidimos não ser só cliente, nós sermos parceiros, né, de abrirmos mercados aqui para que outras empresas, outras marcas também possam receber a mesma experiência que nós recebemos. Porque, assim como é a dificuldade de muitos empresários, de você querer se tornar uma franqueadora e não saber como, e não ter as ferramentas, é o grande desafio, né? Para a gente. E quando a gente encontra uma empresa competente, profissional e que vai entregar o resultado que a gente quer, então eu fiquei muito feliz de poder encontrar essa parceria e nós estamos abrindo essa possibilidade também para o mercado europeu. E eu queria até perguntar a Nicolas o que ele acha dessa movimentação da Fox na Europa, do mercado europeu, do empresário europeu, da sua impressão que você teve aqui nessa viagem que você teve aqui de 15 dias, 10 dias, não foi? 10 dias. Recentemente. Sim. Nós tivemos, eu e meu sócio Wagner, na semana passada, né? Voltamos na semana passada, tivemos 10 dias em Portugal. Fomos exatamente para isso, para
entender mais a fundo o mercado português, né? Para conhecer mais a fundo os hábitos de consumo do público português. E nós vimos aí uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade com negócios muito bem desenvolvidos em Portugal, né? Especialmente em Lisboa, onde nós tivemos a maior parte do tempo. Então, negócios muito bem desenvolvidos, alguns deles com uma unidade, alguns com 2, 3, 10 unidades, né, que vimos por alguns lugares, com um grande potencial de expansão, produtos que, de fato, obviamente, não vimos os números, mas que de fora as lojas estavam cheias, né, os clientes pareciam satisfeitos. Então, acreditamos que exista um grande mercado para a expansão de franquias em Portugal. E junto a isso, hoje, o Brasil é uma das maiores potências dentro desse mercado de franquias, né? E nós estamos... E junto a isso, costuma-se dizer que o Brasil é um dos países mais complexos de empreender, por conta da questão tributária, N fatores. Mas no modelo de franquias, o Brasil se desenvolveu muito bem, se espelhou muito bem em países que trabalham muito forte o franchising, como Estados Unidos, como Canadá. Então, nós já temos aí mais de 170 projetos desenvolvidos aqui no Brasil e chegamos à conclusão de que esse conhecimento ele pode e deve ser disseminado ainda mais para Portugal e também para a Europa, né? Trazer essas boas práticas do Brasil, que vem dando certo. Hoje existem redes de 1.000, 2.000, 3.000 franquias aqui no Brasil e também redes menores de 50, 100 unidades. Levar isso que está dando certo para Portugal, né? E também o que está dando certo em Portugal, trazer para o Brasil também. Então, eu vejo um potencial muito legal de fazer essa junção. E somado a isso também, levar para Portugal franquias brasileiras também. Nós temos diversos clientes aqui que estão crescendo muito bem no Brasil e têm um potencial muito grande, que são modelos de negócio que se encaixariam muito bem no cenário português, no cenário europeu. Então, acredito que nós vamos poder fazer bastante esse intercâmbio, de levar marcas daí e trazer marcas, levar marcas daqui para aí e trazer marcas daí para cá também. Então, nós estamos bem empolgados com essa parceria, muito felizes, e eu acredito que tem tudo para funcionar muito bem. Muito bom. Nós estamos aqui com o Dário Ruschel, Guto Wickert, a Ana Raquel, um abraço aí para Franciele Mazocco, porque o pessoal não escreve o nome, né? No Instagram, às vezes é resumido aqui, né? Ângela Girardi, um abraço, está assistindo com a gente aí. Eliana Malzolfi, Daniela Essential, a esposa do Weber, está assistindo aqui a gente. A Ruth Horta, né? O Vinícius, consultor lá do Espírito Santo, diz assim: qual o valor médio que a Focus cobra para dar suporte a uma empresa no processo de planejamento até a primeira venda? Olha aí, uma pergunta, né? Isso depende, Vinícius, depende de alguns fatores, tá? O nível de complexidade do negócio, tá? Então, em cima desse nível de complexidade do negócio, nós vamos ter aí um cronograma muitas vezes de 4, 5, 6, podendo chegar a 8 meses, 1 ano. Então, esse orçamento ele é relativo conforme o tamanho do negócio, a complexidade do projeto. Tá? Mas hoje, um projeto de franquia no Brasil, ele gira aí na casa dos 40, 45 mil reais nessa faixa. Tá? Dentro de Portugal, nós estamos ainda ajustando essas questões e conforme, né, conversões e tudo mais, mas também provavelmente vai chegar nessa faixa aí. Beleza, a Marlana Santos também assistindo, Thiago Medeiros, um abraço aí. Thiago, inclusive, grande empreendedor e visionário, né? Diz o Thiago aqui. A Franciele também dando aqui palminhas, a Bate Laura. Daniela Essential diz assim: Brasil e Portugal vai ser sucesso. O Weber dá um abraço aí para a Silvia Meyer, Saldanha também assistindo, o Carlos Eduardo Nico. Neste período que esteve em Portugal, se pensou em algo de sazonalidade no mercado, tipo verão, inverno? Né? Uma pergunta aí do
Sazonalidade, olha, o inverno é muito mais rigoroso aí, né? Em Portugal. No Brasil, o que nós temos mais próximo disso é o sul. Aqui no sul, especialmente no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e Paraná também tem um inverno bastante rigoroso. E que sim, negócios específicos tendem a ter mudanças de patamares de faturamento conforme a época do ano. Então, sorvetes, obviamente, no verão vendem mais, no inverno vendem menos. Entendo que o ramo estético também vai ter algumas sazonalidades, né? Então, no inverno, as mulheres vão ter os pés e as mãos dentro de botas, de luvas, então talvez, né, vão fazer as unhas com menor frequência do que no verão. Então, tudo isso, sim, existe, e é de acordo com cada modelo de negócio. Então, é difícil dizer a sazonalidade é assim ou assado, porque cada ramo de negócio tem a sua sazonalidade específica e os empreendedores precisam aprender a lidar com isso, tá? Mas não acredito que vá ser algo muito diferente do que nós já vivenciamos, né, em outras localidades, seja no Rio Grande do Sul, em outros locais do Brasil. E vamos às nossas despedidas, né, Heber? Como a gente diz assim, infelizmente. Infelizmente. Obrigado, Nicolas Almeida. Você é uma pessoa de muita sabedoria. Parabéns. Você mostrou com muita simplicidade, né, Heber? Com muitas palavras muito simples, explicou algo tão complexo, né? Parabéns, realmente foi uma live assim, uma aula, né? Foi uma aula magna aqui sobre franquia. E fica aí aberto para você dar as suas despedidas e boa noite de finalização aí, Nicolas. Perfeito. Primeiro, eu agradeço o convite novamente. Foi um prazer a gente poder bater esse papo, trazer um pouquinho do que a Focus vem desenvolvendo, vem aprendendo sobre franquias, né? A gente aprende todos os dias. Já são aí mais de 170 marcas formatadas, mas a cada um novo aprendizado. Então, é muito legal poder compartilhar isso com vocês. Tenho convicção de que os nossos planos para Portugal têm muito fundamento e vejo um grande potencial dentro dessa parceria. Acredito que exista muito o que fazer, né? Muito o que desenvolver no mercado português, desenvolver no mercado brasileiro, fazer essa sintonia, fazer esse intercâmbio vai ser muito legal. A gente está muito empolgado aqui na Focus, a nossa equipe, felizes com a parceria e aguardo o próximo convite aí para a gente bater mais um papo. Fechou. Presidente Heber Loureiro, seu boa noite para você coroar aí o fechamento da nossa live. Lembrando, fazendo só uma lembrança, toda sexta-feira o Heber Loureiro vai fazer uma mensagem gravada em vídeo explicando o verdadeiro sentido do Natal, não é isso, Heber? Toda sexta-feira vai ter um vídeo para que a gente possa entrar nesse tema mostrando que o Natal é aniversário de Jesus. Mas vamos lá para a sua despedida, era só uma propagandazinha, a gente não perde a oportunidade. E no dia 21 a gente vai ter uma live com o apóstolo Rafael, que ele vai dar uma palavra também sobre sobre o Natal, né? Perfeito. Então, a sua despedida, presidente, fecha aí com chave de ouro. Obrigado, Paulo, viu? Obrigado aí pela sua, não só participação na live, mas também no projeto todo, né? Por trás do Digital Self-Esteem, todo esse suporte estratégico e operacional também. E pela tua amizade também, muito obrigado, Paulo, viu? Espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo, mas foi um bate-papo bem sólido. Na verdade, foi um pirão, né? Um mocotó que o Nicolas entregou aqui, empacotou assim, pílulas para entregar aqui. Porque muitos anos de experiência, né? Muito know-how aí acumulado. Ele entregou simplesmente algumas pérolas para a gente poder ter uma noção, as colunas do como franquear um negócio. Mas eu espero que você tenha gostado. A gente vai estar fazendo sempre isso, né? A cada 2 semanas, Paulo, a gente vai ter um tema abordado diferente para enriquecer, agregar valor àquilo que você, empreendedor, está construindo, e a gente está construindo junto contigo, entregando aquilo que a gente tem, que a gente está vivendo junto com vocês. Tá bom? Grande abraço aí.